Olá, sétimo ano, tudo bem? Sou a professora Marcela, trabalhando língua portuguesa com vocês e hoje o nosso assunto é gramática, que são os artigos, tá? Vamos lá então. Artigo. Então, nessa aula nós temos aqui como objetivo o conceito, ou seja, o que é o artigo e as suas classificações, tá? Então, vejam só, eu fiz aqui um recorte do seu material, do seu livro, para familiarizar você que é algo que está ao seu acesso, tá? Então, vejam lá, o artigo, ele se posiciona sempre antes dos substantivos, concordando com eles em número, que é singular e plural, e gênero masculino e feminino. No caso de substantivos classificados como comuns de dois gêneros, a indicação de masculino e feminino é feita pelo artigo, como no caso da palavra estudante. Então, ele quer dizer assim o quê? Existem algumas palavras na língua portuguesa, no substantivo, em que não há a palavra no masculino e no feminino. Por exemplo, vítima. Se eu falo vítima, não tem vítimo. Vítima não é mulher. Vítima é tanto homem quanto mulher. A mesma coisa para estudante. Então, eu falo o estudante, é o artigo que determina. A estudante é o artigo que determina a questão do gênero, tá? Do ponto de vista do sentido, o artigo indica se o substantivo que ele acompanha está sendo tratado de forma precisa, individual, no texto ou na conversa, ou de maneira imprecisa, genérica. E aí vai surgir a classificação do artigo, que ele pode ser tanto o artigo definido como indefinido. Então, lá na página 27, vocês têm lá as classificações do artigo, tá? Então, o artigo é uma palavra que varia em número e gênero, para ela concordar com o substantivo, e ela se flexiona no singular ou no plural, ok? Então, vejam lá, o aluno, a aluna, os alunos estão assistindo a aula, as alunas estão assistindo a aula, um aluno está assistindo aula, uma aluna está assistindo aula. Percebam que aqui, nessa questão do um e uma, nós não estamos falando de quantidade de um aluno. É a questão de você saber de quem se fala, tá? É você saber de quem, você ter o conhecimento se esse substantivo, ele faz parte do universo do interlocutor. Ou seja, é algo que é conhecido para mim, tá? Os artigos definidos são vários. O, a, os, as. Acabou. Legal, né? Essa parte legal dos artigos, que é uma parte gramatical que é extremamente curta. Indefinidos, uma, uns, umas. Ok? O que eu tenho que saber basicamente a respeito desses artigos definidos e indefinidos? O artigo definido, ele particulariza. Por exemplo, no final de semana, você teve uma festa de aniversário. E você disse assim para os seus colegas na segunda-feira: nossa, no sábado foi a festa de aniversário da minha prima. Foi a festa. Significa o quê? Que a festa foi boa, foi uma festa em especial. Quando eu digo assim, o que você fez no fim de semana? Teve uma festa de aniversário que eu fui. Foi mais uma festa da família. Quer dizer que foi mais uma festa. Você generaliza. Então, o artigo ele tem esse poder, tá? De dar importância ao substantivo que o segue. Então, ele pode particularizar, que é o caso do artigo definido, ou pode generalizar, que é o caso do artigo indefinido, ok? Continuando lá no material. O uso do artigo indefinido, gramaticalmente, na construção da frase. Você usa ele antes de nomes de países, regiões, continentes, montanhas, vulcões, lagos, oceanos e rios, exceto em Portugal, Angola, São Salvador, Castela, Leão e Cabo Verde, tá? Então, existem alguns lugares que não admitem um artigo antes. Então, você fala a Inglaterra, o Norte, os Andes, o Nordeste, o Pacífico, o Amazonas, o Brasil, a Europa, a América. Porque particulariza. E existem outros nomes que não aceitam por causa de uma questão gramatical. B. Antes de nomes de pessoas, quando utilizamos no plural. Então, você tem lá os Almeidas, os Junqueiras, os Robertos. Então, passou o nome para o plural, o artigo também determina porque é aquele grupo específico. C. Depois das palavras ambos e ambas, quando funcionarem como modificador de outro termo. Veja um exemplo lá. O time não contará com Neymar e Marcelo. Ambos os jogadores levaram o terceiro cartão amarelo. Então, aqui quando você tem um modificador do substantivo. Continuando. D.
depois das palavras todos e todas, quando vierem acompanhadas de numeral seguido de substantivo. Então, todos os 4 representantes eram incompetentes. Todas as 8 nações manifestaram-se a favor do projeto. Então, veja, eu tenho todas, eu tenho um artigo, eu tenho um numeral e esse numeral vem seguido do substantivo. Professora, como é que eu vou decorar tudo isso? Aluno, você não tem que decorar tudo isso. Isso você já faz essa construção. Isso é uma gramática internalizada. Só que agora você está entendendo que isso é uma regra, tá? Essa é a diferença do que está acontecendo agora. Vejam que vocês têm ali o link do RA, tá? Que é a realidade aumentada. Após a explicação do conteúdo, eu sugiro que vocês baixem a realidade aumentada e façam a atividade, que é um jogo de fixação, tá? Uso do artigo indefinido. O artigo indefinido, ele generaliza o substantivo, certo? Então, por exemplo, não era um ser humano, era um bicho. Então, nesse caso aqui, eu faço com que ele seja identificado como mais um dentro da espécie. Então, veja, essa ideia do mais um é o artigo indefinido, tá? Anteposto aos numerais, o artigo indefinido no plural pode significar aproximadamente. Por exemplo, desci uns 12 metros antes do numeral. Quer dizer que é aproximadamente esta quantidade. Veja, ele indetermina, generaliza. Tinha uns 64 anos. Né? Então, há aproximadamente 64 anos. Eu não sei exatamente qual é a idade correta nesse período. Então, tá. Até aqui, o que nós vimos? O artigo, ele é uma palavra que determina o substantivo, ele o antecede, identifica o seu grau de importância, ele pode ser um artigo definido, o a, os, as, que ele determina o substantivo que o segue, ou ele pode ser um artigo indefinido, uma, uns, umas. O artigo é uma das palavras mais poderosas que a gente tem na nossa língua. Eu costumo dizer que ele só é um pouco menos importante que o verbo, que é super poderoso. O artigo, ele substantiva palavras. Por exemplo, se eu tenho a palavra amar isoladamente é verbo. A partir do momento que eu coloco o artigo antes dele, ó, deixa eu só ilustrar aqui para vocês, ó. Amar. Amar, verbo de primeira conjugação no infinitivo. A partir do momento que eu coloco isso aqui, ó, o amar virou um substantivo. Pois é, verdade, gente. O amar. O amar é características de poucos, né? Características para muitos e privilégios para poucos. Então, eu substantivei aqui o verbo amar. Isso é uma função do artigo. Legal, né? Uma classe tão pequena e tão poderosa, né? Então, vamos lá. Além de tudo isso, os artigos, eles também sofrem contrações. Eles são contraídos com preposições. Agora você vai descobrir de onde que vem essas palavrinhas, né? Os alunos perguntam, professora, qual é a classe gramatical do no? Né? Como que eu classifico o na? Então, ali é uma fusão, uma junção da preposição, que é a coluna que está na vertical em azul, com o artigo, dá esse resultado que está em branco. Vejam lá, ó. O mais a, ao. A mais a é a crase, que isso é uma outra aula, né? A mais o, aos. A mais as. Também é a crase. D mais o, do. D mais a, da. D mais o, dos. D mais a, das. Em mais o, no. Em mais a, nas. Em mais os, nos. Em mais as, nas. Dá até uma musiquinha, né? E o por e o p a gente praticamente não usa. Mas pelo, pelos e pelas nós usamos bastante dentro da nossa língua. Então, aqui nós temos o quê? É o artigo que funde com a preposição. Os indefinidos também. Dum, duma, num, numa, né? Eles são, quando você acha que está errado o uso, daí é uma outra regra. Mas se você vê essas palavras em algum lugar, pense antes de criticar, porque ela existe, tá? Nós só não temos o hábito de usar frequentemente, mas ela gramaticalmente existe, certo? Então tá. Então o artigo é uma classe de palavras curta e poderosa, né? Agora eu trouxe aqui um exercício para a gente identificar e classificar esses artigos. Então, identifique o artigo e classifique os indefinidos ou indefinidos. Esse exercício você pode acompanhar comigo no seu livro, tá? É o primeiro exercício da página 29, ok? Então, eu vou dar aí um segundinho para você fazer. E aí nós começamos a conversar a respeito dele, combinado? Então vai lá, pessoal. Fizeram? Vamos corrigir então. Atenção. Questão A.
Rodrigo escreveu uma carta para Guilherme. Rodrigo e Guilherme são amigos, então ele produziu uma carta. Qual o artigo aqui? Uma, certo? Uma é classificado como um artigo definido ou indefinido? Uma é um artigo indefinido. Vamos arrumar esse i aqui. Aí. Todo bom sétimo ano. Olá, professora, parece um é indefinido, você escreveu? Não, é indefinido, tá bom? Já arrumei. B. Rodrigo escolheu a profissão. Professor. Rodrigo tem sabedoria, quer ser professor. Qual é o artigo aqui? Isso mesmo. Nós temos aqui o A. Vou circular uma aqui também para ficar mais em negrito. Agora ficou feio. Vamos arrumar aqui. Melhor, né? Parece um feijão. E embaixo ervilha. Rodrigo escolheu a profissão. Professor. Então, o A é classificado como o quê? Como um artigo definido. Tranquilo? Belezinha, fácil, né? Ah lá, a profissão escolhida por Rodrigo é uma das mais importantes para a sociedade. Olha só, eu tenho aqui o artigo a profissão, determinando aqui o substantivo profissão. É uma das, quer dizer que num grupo geral, né? Ela é uma das para a sociedade. Então, nesta frase, eu tenho a presença de 3 artigos. Então, eu tenho aqui o a artigo definido e uma artigo indefinido. Ok? Fazendo isso no seu material, confiram lá, na verdade você já tinha respondido, estamos corrigindo, né? Questão D, Guilherme já escolheu uma profissão há muito tempo, tá? Então aqui, uma é o quê? Artigo indefinido. Uma entre tantas outras, né? Então é uma profissão que não é de conhecimento, não tem tanta importância. Então percebo assim, naquele momento para o Guilherme, ok? Então o artigo definido, ele é o a, ele determina, particulariza o substantivo. O artigo indefinido, um e uma, ele generaliza, né, o substantivo. E aqui nós temos a classe de palavras, que é a mais curta da nossa gramática e tão essencial para a construção das nossas frases e estabelecer comunicação, tá bom? Bem, continuando aqui, se você tiver alguma dúvida, volte no seu livro, faça a leitura do material, registre suas perguntas no caderno para depois sanar com o professor. Faça os exercícios da página 29, 30, 31 e 32. Verifiquem se tem um material adicional, certo? Alguma atividade que o seu professor tenha disposto para vocês. E a gente se vê na próxima aula. Espero que vocês tenham entendido tudinho aí. Valeu, 7º ano, e até a próxima!